as coisas estão muito complexas e o cara não tem... essa maturidade de formar esses raciocínios. Bom, mas até nessa questão do controle do livre-arbítrio, é estranho tu acreditar muito, porque daí a gente vai estar sempre à deriva, assim, vai sempre dependendo do acaso. Exato. Tipo, se, digamos, a gente vai falar sobre ansiedade hoje, daí tu vai dizer que uma forma de diminuir a ansiedade é fazer tal coisa. Mas daí a pessoa só vai fazer isso se ela tiver sorte de ter assistido a live, por exemplo. Foi o que um paciente meu falou. Ele falou, Jean, é o seguinte, cara, eu vi um vídeo de um cara aí na internet falando que eu não tenho capacidade de escolha nenhuma. E esse que é o detalhe, a gente tem que pegar o termo e explicar, porque senão a pessoa entende errado. Se você está dizendo que o ser humano não tem possibilidade de controle, ele vai entender isso. Mas se você está explicando, por exemplo, o tema do livre-arbítrio e não definindo o que é livre-arbítrio, ou seja, se eu estou falando livre-arbítrio, querendo dizer, sempre alguma variável influencia em você, aí beleza. Mas a pessoa não entende isso. A pessoa entende, ele quer dizer que eu não tenho controle nenhum. Então o cara chegou na terapia e falou, por que eu vou fazer terapia, cara? Eu não tenho possibilidade de fazer nada. Tudo é determinado pelo meu comportamento. Então, isso não pode ajudar a ter despersonificação? Pode. Despersonalização. Mas fica muito perigoso esse argumento, cara, do livre-arbítrio. Porque daí o cara faz tudo, pô. Tipo, Exato. O cara assalta, o cara mata. E tem os estudos do Roy Baumeister. O Roy Baumeister é um cara que cunhou o termo ego depletion, estafa do ego. Teve aquela parada um tempo atrás que você não podia usar camisetas de cores diferentes porque estafava o teu ego decisional. E aí, tipo assim, o Mark Zuckerberg, não sei mais quem, veste sempre a mesma roupa. Sempre Por quê? cinza. Porque o ego depletion faz o quê? Quanto mais decisões você toma no dia, cara, eu vou pegar esse caderno, não vou... Você vai perdendo o poder de decisão. E aí os caras dizem, então você tem que pegar e gastar teu poder de decisão nas coisas importantes. Isso meio reseta tu quando tu dorme. Também. Isso, exatamente. É tipo uma energia, né? Claro, tem a ver com a adenosina que gasta e tal. Mas beleza. Esse cara que conhece esse termo, o Roy Baumeister, é um psicólogo americano, ele fez uns estudos interessantes. Ele também estuda muito livre-arbítrio. Então ele fez uns estudos interessantes. Pega uma galera lá e finge que vão fazer um estudo sobre aprendizagem. Então você lê um texto e depois você faz um testezinho. Nesse testezinho, há a possibilidade de você roubar nele. Como? O cara fala assim, você vai fazer um teste lá e o teste ele vai dar a resposta, porque o nosso computador está com problema. Só que quando o nosso computador der o teste, você faz o seguinte, você clica no botão sair e você não responde se você, não vai roubar no teste e tal. Beleza. E aí eles dão textos diferentes para os grupos. Aquele texto, aquelas pessoas que leram o texto dizendo que elas não têm possibilidade de controle, que o controle é exercido do inconsciente para o consciente, e isso quer dizer que você não pode fazer nada, eles roubam muito mais. Eles têm mais comportamento autodestrutivo, mais vícios, mais comportamento destrutivo com os outros. Caralho. Aí, ou seja, tem um outro filósofo que é interessante, que o Daniel Dennett, que fala também sobre isso. Ele fala assim, cara, imagina que você é um neurocientista que faz operações, e você opera o cérebro de um cara com toque. Aí você diz assim, fulano, agora é o seguinte, você a partir de agora não tem mais nenhuma decisão. O nosso laboratório implantou aqui mecanismos e todas as tuas ações a partir de agora, elas são pré-determinadas pelo nosso computador. Aí o cara chega e vai pra casa e começa a ficar um pouco mais agressivo, começa a beber um pouco mais, porque, cara, se eu não tenho controle de nada, obviamente eu vou... Mas é meio paradoxal, né? Exatamente. Eu vou meio que parar de me inibir, porque se quem me inibe não tá me inibindo, então foda-se. E aí o cara vai preso, né? Nessa analogia dele, chega até o ponto desse paciente ir preso. Aí pergunta pra ele, por que você fez tudo isso? Ele diz assim, não, mas é que uma equipe de neurocientistas que me operou, né, do toque, eu fiquei sem o toque, nunca mais tive toque, mas também eu nunca mais tive controle de nada. Quem que te disse isso? Não, foi o cara lá que implantou. Chama o cara. Aí o cara chegou, né, esse cara que fez o implante, e aí, é verdade que você falou isso pra ele? Que ele nunca mais ia ter controle? E aí esse doutor fala, não, eu falei, mas era uma brincadeira.
E aí o Daniel Dennett fala o seguinte, cara, se você é esse neurocientista que implantou o negócio ali, você fez um enorme desserviço pra esse cara fazendo essa brincadeira. Você devia ter explicado bem pra ele, porque você impactou na vida do cara e tal. E ele fala assim, a gente deveria ter o mesmo tipo de medo quando a gente fala sobre esse tema pro público em geral, porque as pessoas vão entender exatamente isso. Já que eu não posso modular nada, eu vou fazer o que vier na minha cabeça, o que der vontade eu faço. E aí eu não tenho capacidade de inibir nada e nem de controlar. E eu vejo, assim, racionalmente eu fico tentando pensar para poder acreditar nesse outro lado, e eu não consigo, sabe? Por conta desses vários argumentos aí. Mas é perigoso o cara que sabe pouco, né? Porque o cara é tipo assim, até eu tô sentindo um perigo nos nossos cortes sobre livre-arbítrio agora. Assim, eu já tinha pensado. Mas o cara entra, o cara ouve pouco, e daí o cara Já acha que sabe muito. O cara já acha que sabe muito, e daí o cara pensa, não, eu vou escolher fazer uma cagada, eu não tenho poder de decisão, eu já escolhi fazer isso. Exatamente. Eu fui modulado para fazer isso. Então, assim, eu acho que tem que ter uma coisa primordial, que é... Eu percebo muito isso, assim, quando eu falo no podcast, eu sempre tento, antes de falar alguma coisa, explicar o que significa aquela palavra. Porque às vezes a pessoa entende outra coisa daquela palavra. E aí já era. Compulsão é uma coisa muito, muito comum. As pessoas falam, compulsão, eu vi o teu episódio lá do toque e eu descobri que eu tenho toque. Porque sempre achei que compulsão era outra coisa. Agora eu entendi que compulsão é um ritual que o corpo e a mente fazem, que pode ser mental ou físico, para amenizar a ansiedade de uma obsessão. Ou seja, o cara pensa assim, nossa, eu tenho que lavar a mão senão o meu pai morre. E aí ele vai lavar a mão. Isso é uma compulsão. Mas quando você vê na mídia a palavra compulsão, ela geralmente não é empregada com esse sentido, né? Mas uma compulsão alimentar também é uma compulsão. Exato. Porque a pessoa tem uma ansiedade, ela come para inibir a ansiedade. Né? Então, uma compulsão no sentido do toque, porque é um ato repetitivo e quase incontrolável que o indivíduo sente vontade de fazer para amenizar a ansiedade. E ao mesmo tempo, quando você come, o sistema parasimpático ativa. Então você diminui um pouco a ansiedade. O nervo vago comunica ao cérebro que a ansiedade tem que diminuir e aí você fica mais tranquilo. Então vai perpetuando, né? Cara, interessante essa do toque, eu nunca tinha ouvido de... Tu tem o pensamento obsessivo, né, que é ruim, e daí gera uma ansiedade, e tu toma uma ação compulsiva pra anular, assim, como se Exato. fazer uma coisa A vai anular definição outra. de compulsão é isso, é tipo um comportamento visando baixar a ansiedade, sempre a ansiedade. É um ato repetitivo, mental ou físico, Visando... que geralmente visa baixar a ansiedade de uma obsessão. Então o cara tá lá, por exemplo, eu tive um paciente que falou o seguinte, Jean, eu passo na rua por uma pessoa e eu olho e penso, nossa, e se eu matasse esse cara? Aí ele tem que ir correndo pra casa e se trancar. E daí ele pensava a mesma coisa da esposa, ele dizia, cara, eu olho pra um filme de terror, ou de um filme de assassino, e eu fico pensando, e se eu fosse esse cara? Todo mundo já teve um tipo de pensamento tá com assim. Bebê no colo, essa é a pior. Exato. Essa todo mundo tem, eu acho. Aquela parada de você tá no meio do negócio, assim, numa... Cara, não sei se tu quer uma saizinha. Você tá num penhasco, e aí você pensa, e se eu me jogasse? Ou na Todo sacada mundo do já prédio. teve um pensamento obsessivo, assim. Empurrar uma velha na frente do ônibus. Mas é todo mundo mesmo? Quase todo mundo acho já que- teve. É porque é um fenômeno natural da mente, né? É uma coisa negativa, repetitiva, incontrolável e que vem do nada. Tipo, a mente faz isso pra... Tipo, analisando cenários ruins? Eu imagino que sim, eu imagino que é como se fosse um treino. Mais ou menos, que nem a hipótese do Siddhartha Ribeiro, daquele livro Oráculo da Noite. Ele diz que durante o sonho, o cérebro ele vai projetando um monte de coisa pra quando você tá... Se você vê um cachorro, às vezes, sonhando, ele tá correndo. Que é o que cachorro faz, né? Corre. Então o ser humano sonha com pessoas, com situações. Aí mistura tudo aquilo, uma sinapse louca lá, né? Mas a tese dele é de que o cérebro vai treinando alguma coisa aleatoriamente ali. Então eu imagino que as obsessões, assim, todo mundo já teve, porque você tem que pensar o que aconteceria se você se atirasse de um prédio, ou se você atirasse um bebê no chão.